Olá, alunos! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje o tema é as variações linguísticas. A fala versus a escrita. Importante? Muito importante. O que acontece? A linguagem, ela foi nos dada, é o nosso dom para a gente se comunicar. É essencial para a nossa comunicação. E por que precisamos nos comunicar? Somos seres humanos. O dom da fala nos foi dado para estabelecer relações sociais. Por quê? Nós sempre precisaremos viver em grupos. Precisamos transmitir os valores culturais, que geralmente são passados de pais para filhos, né? De gerações por gerações, como todo mundo sabe. E formar consciência histórica. Saber do seu passado. Muitas coisas que aconteceu com você só vai saber se sua mãe ou seu pai te falar, correto? Além da linguagem, o dom da fala, temos também as linguagens de sinais, que significam uma comunicação também. Por exemplo, as placas de trânsito. Você olha para uma placa de trânsito e sabe que ali quer dizer pare, siga, proibido entrar à direita. Gestos cotidianos. Você olha para um amigo à distância e faz. Ele sabe que você está dando bom dia, como vai, tudo bem? Uma fotografia te remete ao passado. Uma fotografia. E temos a língua brasileira de sinais, que é para deficientes auditivos utilizarem. Lembrando que é língua brasileira de sinais. Não é língua internacional de sinais. Cada país tem a sua língua de sinais. E a nossa é a língua brasileira de sinais. Correto? Vamos para mais um slide? Aqui eu vou explicar tópicos por tópicos, para vocês entenderem. Mas por que eu tenho que saber isso, professora? Simples. Cai em questões do Enem, processos seletivos, concursos públicos. Você está bem tranquila, de repente ele te joga lá uma canção de Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Ou então uma canção nordestina. Eles vão querer saber em qual variação se encaixa aquela canção, por exemplo. Nas próximas aulas, se for possível, trarei alguns exemplos de questões que caíram no Enem, em algum processo seletivo, em algum concurso. Aguardem, fiquem de olho nas minhas transmissões. Vamos lá. As variações, uma delas é a época. O que é a época? Se vocês virem os filmes antigos, novelas, vocês vão ver que a fala que eles utilizam é diferente. Lógico que um historiador foi lá procurar ver como se falava em tal época, para colocar em uma novela. Vê a importância? A faixa etária. Dependendo da idade da pessoa, todo mundo tem um vô, uma avó, quem não tiver deve conhecer uma pessoa assim mais velha, né? Que usa algumas palavras assim do vocabulário que você não conhece. Mas com certeza foi bem usado na época dele. Vou citar um aqui muito legal, né? Você é um pão, broto legal. Não, gente, não é nome de arroz, não. Era utilizado. Mas vocês conseguem entender o que eles falam, né? O tempo. Tem expressões e palavras que mudaram com o tempo, né? Aquelas saudações mesmo, né? Os pronomes de tratamento, vós, né? Vós-me ser, tu. Aquela, como se diz? Era usual nas épocas mais antigas. Agora já não se usa. Algumas coisas como excelência, é só para profissionais, tipo juízes, promotores, né? O gênero. Sim, o gênero. O homem fala diferente da mulher. Ele se comunica diferente. Você que é homem, você sabe disso. E nós mulheres também sabemos, porque temos fama de faladeiras. Mas por que temos fama de faladeiras?
Porque a gente quer se comunicar, quer ter certeza que a pessoa entendeu o que quisemos dizer. E os homens também. Os homens, eles preferem... Um homem chega perto do outro e diz: beleza? Tudo bem? Tudo bem. Ali pronto, eles já especificaram tudinho o dia deles. Já uma mulher não, vamos falar tintim por tintim. O mercado de trabalho. Cada profissão tem um dialeto. Se você ficar numa rodinha de médicos, muita coisa você não vai entender. De advogados, muita coisa você não vai entender. Por quê? Com a formação, eles foram utilizando as palavras que eles mais ouviam, né? E introduzindo ela no vocabulário do dia a dia. Inclusive, algumas palavras não devem ser utilizadas em algumas profissões. O grau de escolaridade. Quanto maior a instrução, mais condições de obter mais palavras para enriquecer o vocabulário. E a gente nem precisa dar tantos exemplos, né? Você tem muito mais contato com a cultura, com viagens, Eu já tive aluno que não sabia o que era uma escada rolante. Já tem gente que sempre sabe o que é uma escada rolante. A gente fala de um avião, muitos nunca viram um avião. Agora que temos televisão, a televisão deu acesso a muitas coisas, inclusive mostrar o que não se conhecia. Tá? Apoio a televisão de uma forma cultural. Certo? A situação socioeconômica é quase a mesma do grau de escolaridade. Muitas pessoas não têm acesso à cultura ou acesso ao estudo com a mesma equidade para quem tem uma condição socioeconômica melhor. Por exemplo, você está vendo essa videoaula. Será que o Joãozinho tem um computador, tem uma internet? Será? Então, olha só, a situação socioeconômica influi muito no vocabulário. Estamos falando aqui da fala. Você percebe uma pessoa pela fala. Já vamos chegar lá onde eu quero chegar, viu? As redes sociais. Adoro. As redes sociais vieram para, como se diz, abreviar tudo. VC é você, PQ é porque, BLZ é beleza, mas não beleza de bonito, é beleza, está tudo ok. E você não precisa, você tem como demonstrar a sua condição emocional a mandar uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha chorando, ou chorando de rir. A pessoa manda aquela carinha e você sabe perfeitamente em que condições está essa pessoa naquele momento. Certo? E as redes sociais também, você tem que lembrar uma coisa. O modo como se escreve nas redes sociais, no caso WhatsApp, Facebook, com os emojis, né, abreviações, não pode ser utilizado na forma culta da escrita. Quando vocês chegarem lá no ensino superior, tiver portfólio, artigos, pautas de reuniões, tudo vocês terão que utilizar a escrita formal. O que é a escrita formal? É aquela que abrange a formalidade geral. Tanto é que o acordo ortográfico já foi acordado para que todos os países que utilizam a língua portuguesa terem a mesma escrita, a mesma acentuação, para não ter convergências. Tá? Fique bem claro isso. As regiões geográficas, essas tenho que falar. As regiões geográficas, cada uma tem a sua fala, o seu jeito de falar. A escrita não, é tudo igual. Mas o jeito de falar, o tom, dialetos, sotaques, todos esses diferem. A região sul fala de um jeito,
a Sudeste fala de outro, né? Porém, é tudo comunicação. Se uma pessoa chega perto de você, só porque ela fala um tom diferente ou usou uma palavra que você não está acostumado a usar, porém sabe o que é, não é motivo de risada ou chacota entre os colegas. Por quê? Se você entendeu o que ele falou, ele concluiu o objetivo dele, que era se comunicar. Então, é aí que começa o bullying, gente. Achar que a sua fala, seu modo de falar, é melhor que outras regiões. Não existe forma correta de falar. Existem maneiras diferentes que devem ser respeitadas a todo custo. Certo? Não devemos, como se diz, utilizar bullying para essas coisas. Respeite, porque a comunicação, ela está perfeita. Ele fala como os pais dele aprenderam a falar, passaram para eles, e com certeza, se ele não voltar para a terra dele, o filho dele que nasce aqui vai aprender duas formas de falar. A que o pai fala e o que ele está aprendendo na escola com os outros amigos pela convivência. Eu mesma, eu sou mineira. Muitas palavras eu utilizo e meus filhos, marido, às vezes perguntam, o que é isso? Sabe? Aí eu lembro que, de fato, eles não sabem. Então, a palavra é respeito. Não existe forma correta de falar. Existem maneiras diferentes. Aqui eu trouxe uma música do Xandô, chama-se Cuitelinho. Já começa pelo título, né? Cuitelinho. Sabe o que é cuitelinho? É beija-flor. Aqui em São Paulo, em outros lugares, com certeza deve ter um outro nome diferente. Mas aqui em São Paulo é cuitelinho. Aí vocês podem ver pelas estrofes, aqui, ó. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentalha, parentes, né? Dei em terras paraguaias, enfrentei fortes batalha, né? É o modo dele falar. A tua saudade antiga. Conta a história de um soldado que lutou lá na Guerra Paraguaia, porém utilizando a forma dele, que ele aprendeu de falar. A música de sucesso. Procurem olhar essas coisas, porque elas vão cair. Com certeza, de alguma maneira, vão cair no Enem. Ou numa questão de concurso público, algum processo seletivo. A gente sempre vai ter um na vida. Olha, para finalizar, eu coloquei aí, ó. Na língua falada não existe certo ou errado, mas sim diferenças que devem ser respeitadas. Aí eu coloquei o personagem, o Chico Bento. Quem não conhece o Chico Bento, né? É um personagem criado por Maurício de Souza. E ele, ao nosso modo, né? Falava errado. Ó, é errado. Mas não é errado o modo que ele falava. Ele falava da forma que ele foi criado e vendo os pais falar. Tanto é que quem leu gibis, na minha fala é gibis, hoje em dia chama-se HQ, né? Histórias em quadrinhos. Toda a região dele fala dessa maneira. Por que ele falaria diferente, né? Todos eles. A única que eu lembro que fala corretamente é a professora, mas eu nunca vi nos gibis ela corrigindo ele como se ele tivesse errado. Tá certo? Então, o respeito deve ser permanecido. Para quem gostou da aula, dê o seu like. Para quem quiser fazer comentários, colaborar, fazer alguma pergunta, vai aqui embaixo. Cadê? Vai aqui embaixo nos comentários e deixa lá. Eu vou responder as dúvidas, agradecer as colaborações, tá? Mas não esqueça, respeitar sempre. Aqui eu coloquei a referência, foi esse livro, Práticas de Escrita e Letramento no Ensino Superior,
da Grande Hartmann, Chile. Parabéns pela edição. E outros muitos materiais disponíveis, hoje em dia disponíveis na internet. Que lembrando que não é todos que têm acesso. Porém, como eu estava falando de equidade, equidade é quando você cria uma coisa que todos, de alguma maneira, tenham acesso. Não ter direito, tenham acesso. Para ter acesso, nem sempre, né? Então, muito obrigada. A gente se vê.